Bom, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de xadrez. Agora na série rumo aos 2000 de tática no Chess Tempo. Ocorreu um probleminha aqui. Nota que o problema está em 1 minuto e 30. Eu tive que reiniciar a gravação. Mas vamos ver aqui. Ele está ameaçando promover esse peão, né? Tem muita coisa acontecendo aqui. Eu posso fazer um espeto. Faz o espeto atacando a torre. Ataca o cavalo também. Faço espeto, ele vem pra cá. Ele vem pra cá, continuando o espeto, né? Se ele vem pra cá, ou pra cá, ou pra cá. Se ele defender... Eu faço o bispo G5, ele faz dama G6, eu dou cheque. Ele toma de dama. De dama. Eu tomo. Interessante isso aqui, né? Porque bispo G5, o único lance que defende mesmo é dama G6. Mas eu dou cheque. Ele toma o cavalo. Eu tomo o bispo, eu tomo a torre. Ele avança de novo. Ele avança de novo. Eu tomo, ele toma, eu tomo, ele promove. Então, bispo G5. Ele pode tomar, né, também. Mas eu dou cheque. Ele vem. Cheque de novo. Ele volta. E aí... Tá legal, não? Se eu der cheque direto, ele toma. Eu dou cheque. Quando ele mover, eu pego a torre. Cheque direto, toma cheque. Quando ele mover, eu pego a torre. E se ele avança o peão novamente, eu tomo, né? E tem mais, eu tô fazendo torre E8 e depois bispo D5. Tá, o cavalo por F7, dama por F7, dama H4 cheque, rei G8, dama por D8. Ele tá com duas defesas no bispo, né? Mas ele tá cravado. Se ele avança, eu faço o bispo D6. Aí ele move o cavalo. Move o cavalo, eu vou com a torre para E8. Eu tomo o bispo, eu tomo de dama, eu tomo a dama com a torre. Pode ser esse também, né? Cavalo por F7, cheque. Dama toma. Dama H4, cheque. Rei G8. Dama por D8. Cravo o cavalo. Cravo o bispo. Cravo o bispo.
Ele faz cavalo C6. Posso mover a dama, né? Aí eu tomo o peão. Tô ganhando 2 peões e uma qualidade. Parece bom, né? Parece bom. Eu fico com uma qualidade e 2 peões a mais, eu tô completamente ganho, né? Cavalo por F7, cheque. Se ele mover, eu tomo a torre. E aí ele toma o cavalo. Aí eu ameaço a dama com bispo G5. Se ele avançar o peão, eu tomo a dama, ele promove, mas minha dama tá cobrindo, né, a casa de promoção. A dúvida é cavalo por F7 ou bispo G5, né? Bispo G5. É porque cavalo por G7 é mais forçado, né? Cavalo por G7, cheque. Rei G8, cavalo por D8. Ele não avança peão, porque ele perde o peão. Eu tô ganhando qualidade um peão já. Se eu faço bispo G5, ele faz dama G6, eu tomo a qualidade. Eu tomo a torre e tomo meu cavalo. Aí eu tomo a dama, ele toma minha dama. Isso só, né? É melhor cavalo por F7. Eu vou fazer cavalo por F7. Aquela coisa, né? Espero que esteja correto. Lembrando que estamos com 1930.4. O maior rate que tivemos aqui foi 1938.7. Vamos ver se a gente consegue mais pontos agora. Tá certo, né? Agora eu dou o cheque. E quando ele mover o rei para G8, eu tomo a torre, né? Não tem como ele defender, né? Ok, agora eu tomo a torre. Estou ameaçando tomar o peão. Não, né? Mas eu estou ameaçando fazer... Eu não posso fazer o torre E8, porque o bispo fica solto, né? Eu estaria ameaçando... Quando eu fizer dama D8, se ele ameaçar com o cavalo, posso tomar aqui, né? Estou ganhando muitos peões e uma qualidade. E se ele faz alguma outra coisa, tipo que eu posso já acrescentar ataque aqui nesse bispo. E eu consigo colocar 3 ataques nele, né? Ok. 4.8 pontos. Chegamos em 1935 de rate novamente. Mais um problema, acho que conseguimos chegar em 1940. Vamos tentar 1940. Parece que tivemos aqui uma siciliana brutal. Tá ocorrendo umas coisas bem interessantes aqui, né? Posso tomar a dama dele. E o que acontece se eu tomar a dama dele? Eu vou ficar com uma dama pelas duas. Eu tenho 2 cavalos por 2 cavalos. Eu tenho uma
torre por uma torre, uma dama por uma dama, e ele tá com uma torre a mais. Se eu tomar... Ah, tá aqui. Se eu tomo... Se eu tomar a dama dele, ele faz torre F1 cheque. Se eu cobrir de cavalo, ele faz torre por C2 cheque. E quando eu fizer rei B1, ele faz torre por D1 checkmate. Então torre por D8, torre F1 cheque, rei D8 é impossível. Ah, não. Ah, sim, eu posso voltar de torre. E aí se ele toma minha torre, eu posso tomar de rei. Eu não vou tomar de cavalo, eu vou tomar de rei. E aí se eu tomar de rei, ele toma o meu peão de C2 com peão de B, B por C2, cheque. E aí eu volto para C1, protegendo a casa de promoção do peão dele. E eu vou ter uma dama por uma torre. E a minha ideia é fazer cavalo F3, cavalo D4 e tomar o peão. Então, torre por D7, torre F1 cheque, torre D1, torre por, rei por, B por C2, rei C1. E acabou a história. Tá simples esse problema. Geralmente não é isso que acontece. Eu posso tomar esse cavalo também, né? Só que se eu tomo o cavalo, ele toma minha torre. Se eu tomar a torre de cheque, ele pode tomar de rei. De rei eu tomo o cavalo com cheque. Ele ainda fica com uma qualidade a mais. Ele ainda fica com qualidade a mais. Torre por dama, qual é o problema, né? Torre por dama, torre F1 cheque, torre D1, torre por D1 cheque, rei por D1, B por C2, cheque, rei C1. O cavalo tá caindo também, né? O cavalo tá caindo. Então acho que eu fico ganho aqui, né? Eu vou tomar essa dama, tá esquisito, mas vou tomar essa dama. Ele tem algum intermediário aqui? Se eu tomar dama, torre por D7, torre por F1 cheque, torre D1. Aí um dos intermediários dele é cavalo A2, cheque, cavalo A2, cheque. Eu não posso fazer rei B1. Eu posso. Se eu fizer rei B1, ele toma meu cavalo. Eu tomo meu cavalo, né? Faz... Ele faz... Rei B1. Ele faz cavalo por C3, cheque. Eu tomo de peão, né? B por C3. Aí ele toma minha torre. Olha só que horrível.
Olha só que horrível. Fica equilibrado o material. Torre por D7, torre F1 cheque, torre D1, cavalo B, cavalo A2, rei D, rei D2. Aí ele faz torre D8, cheque, rei E2, ataca a torre e defende a torre, né? A minha torre que está em D1. Ele não tem cheque de cavalo, ele não tem cheque de torre, não, cheque bom. E não tem... Ele fica perdido, né? Acho que eu tenho que ir para D2 com o rei. Eu vou tomar essa torre. Vou tomar torre. Vamos analisar, né? A gente tá aqui pouco tempo. Torre por D7, torre F1 cheque, torre D1, cavalo A2 cheque, rei D2. Torre D1 cheque, rei E2. Torre por D1, cavalo por D1, torre por D1, rei por D1. Não. Vamos fazer um B por C2. B por C2. B por C2 eu tomo a torre dele. Com o rei. Rei por F1. E se ele avançar, eu sacrifico a torre no peão dele. Ele captura de torre, cheque. Eu subo. E o que é que tá acontecendo? Ele tá com uma torre e 2 cavalos. Eu tô com uma dama e um cavalo. Eu tô com os 2 cavalos ainda, né? É interessante esse problema. Eu vou tomar a dama. Ok. Agora eu acho que eu volto a torre, né? Porque se eu voltar o cavalo, ele toma de torre, cheque. Quando eu fizer rei B1, ele me dá mate. Então, torre, eu tomo. Eu não vou devolver minha torre, né? Quando ele... Não vou devolver a dama. Se eu tomar, ele toma. Aí eu posso... tomar aqui, né? Esse... Não, eu volto de cavalo. Aí torre toma, dama toma. Peão toma. Aí tô perdendo o cavalo. Vamos voltar a torre. Cheque. Ok, agora a gente não faz rei B1. Vamos só verificar que a gente não pode fazer o rei B1, né? Por que eu não posso fazer rei B1? Porque ele toma o cavalo com cavalo, né? Cavalo por C3, cheque. Quando eu tomar, ele faz torre por D1, cheque. Eu subo o rei. E aí ele faz torre por C2, cheque de novo. Eu tomo peão. Só que o material tá igualado aqui, né? Ele tá com as 2 torres pela dama. Meu rei tá muito exposto. E o rei dele parece estar mais seguro que o meu. Mas se ele der cheque de torre, eu posso tomar a de dama de novo, né, Anderson? Vou sacrificar a dama de novo. Ah, não, tá aí não.
né? Ele tomaria de peão, eu tomaria e ele ficaria com uma torre a mais. Não presta. Rei B1, cavalo por, cheque. Tô levando triplo. Tenho que tomar. Aí ele toma minha torre cheque. Eu subo única. Ele não vai tomar de torre. Ele toma de peão. E vai promover esse peão, a não ser que eu tome de dama. Dama por. Peão por. Rei por. Ele fica com a torre a mais. Ele move a torre, volta aqui para a defesa e pronto. Então tem que fazer rei D2 mesmo. Se eu fizer cavalo por B2, ele avança o peão. Não, cavalo por B2, torre C2 cheque antes. Né? Se eu faço um rei B2, ele me dá mate com torre por D1. Então, cavalo por A2, torre por C2 cheque, rei B1, torre por D1, mate. Cavalo por A2, torre por C2 cheque, dama por C2, peão por C2, rei por C2. E eu tô com um cavalo a mais. Porém, se eu tomar o cavalo e ele tomar de peão, como é que eu protejo a promoção desse peão? Cavalo por A2, torre por, dama por, peão por, rei por. Eu tô com cavalo a mais. Cavalo por, peão por. Cavalo por, peão por. A única maneira de impedir a promoção do peão é dama A4. Dama A4. Tá me parecendo que cavalo por A2 é melhor. Cavalo por, torre por, cheque, dama por, peão por, peão por. Tô melhor aqui. Cavalo por, torre por, cheque, dama por, peão por, rei, dama A4, protege a promoção. Cavalo por, peão por, dama A4, impede a promoção. E eu tô com uma dama e um cavalo por uma torre. Cavalo por. Vamos ver o que acontece se eu fizer rei D2. Rei D2, torre D8, cheque. Torre D8, cheque. Ah, peraí. Rei D2, cavalo por. Peão por, avança o peão. Aí eu tomo. Rei D2, cavalo por, peão por. Se ele avança, perde a torre. Rei D2, cavalo por. Rei D2,
não cavalo por, mais torre por D1, cheque. Não, torre D8, cheque. Aí tô rei A2. Rei A2. Rei A2. Torre por D1. Cavalo por D1. Eu tô ganhando mais tomando esse cavalo aqui, né? Qual é a minha vantagem aqui? Minha vantagem, por enquanto, é de uma dama por uma torre. Se eu tomo o cavalo, amplia essa minha vantagem, né? Porém, se eu vier com o rei, tá parecendo que eu apenas troco aqui. Cheque, pã, pã, pã. Aí, cheque, ele avança, eu consigo perder a promoção, mas eu não tô ganhando muita coisa não. Eu acho que é melhor tomar esse cavalo. Eu vou tomar o cavalo. Se eu tomar, ele me dá cheque, eu tomo, cheque, eu tomo, ele toma. Aí dama A4, eu tô ganho. E se dama pô, torre pô, dama pô, peão pô, rei pô, eu tô com cavalo a mais. Se eu faço isso, rei D2, torre D8 cheque. Torre D2, não, rei D2, torre D8 cheque, rei E1, torre pô, torre de 1 por D1. Cavalo por D1. Cavalo por D1. Peão toma. Eu posso tomar o peão de dama. Rei D2, torre D8, rei E2, torre de F por D1, cavalo por D1, cavalo por C3, cheque, B por C3, avança. Avança, dama B4. Eu continuo com uma qualidade, né? Porém, se eu tomo o cavalo, e a qualidade de dama por torre, né? Se eu tomo o cavalo, ele me dá cheque, eu tomo, ele toma, eu tomo e fico com um cavalo a mais. É menos do que ficar com a qualidade dama por torre. E se eu fizer rei D2, rei D8 cheque, rei E2, torre por D1, cavalo por D1, peão toma, cavalo por D1. Ah, não, é diferente. É diferente. Se rei D2, torre D8, cheque, rei E2, cavalo por C3, cheque. Quando eu tomar de peão, ele toma com a torre de F, a torre de D1.
E aí vai ficar equilibrado, porque eu vou estar com a dama pelas duas torres conectadas. Ele vai estar avançando o peão de B e vai estar com um cavalo por um cavalo. Eu tenho que tomar esse cavalo aqui. Não é rei D2. E espero que a análise esteja correta e tá certo, tá correto. Agora dama A4 anula todas as chances dele, não é isso? Dama A4, ele não promove o peão e não existe nenhum sacrifício aqui que seja bom para ele, né? Se ele fizer cavalo por E5, eu faço dama por A2, e se ele me der cheque, eu subo o rei, tô atacando E6 e tô atacando o cavalo também. Eu acho que é dama 4. E agora, claro, toma a dama, né? E toma a torre, não tem o que fazer aqui. Ok, batemos nosso recorde em 1939. Ganhamos 4.4, quase chegamos em 1940. A gente tem umas fases boas e umas fases ruins aqui nessa série, né? Mas tá crescendo, né? A gente tá cada vez mais conseguindo chegar perto dos 1950. Espero que no próximo episódio a gente bata os 1940. E é isso, essa aqui é a série que mais estou gostando mesmo, não tem nem comparação. A série do Chess.com tá bacana também, mas essa aqui ela tá me motivando a estudar mais, né? Então vocês que estão assistindo, curtam, comentem, compartilhem e até a próxima.